foi a última vez que você teve uma conversa de 2 horas com uma amiga sobre qualquer coisa que não fosse a maternidade? Eu demorei um tempo para perceber, depois que a Camille nasceu, que não foram só as minhas rotinas que mudaram. Minhas amizades também se transformaram completamente. Algumas se fortaleceram de formas que eu nunca imaginei. Outras simplesmente desapareceram. Hoje eu quero compartilhar o que eu aprendi sobre reconstruir amizades depois da maternidade. Bem-vinda ao Mães em Travessia. Eu sou Juliana Madzi e o episódio de hoje é Como reconstruir amizades depois da maternidade. Se você sente que perdeu amigas importantes, ou se as amizades que tem agora parecem vazias, ou se simplesmente não sabe mais como se conectar, este episódio tem estratégias que realmente funcionam. Nos primeiros meses após a Camille nascer, eu achava que o problema das minhas amizades era só uma questão de tempo. Quando eu me adaptar melhor à rotina, quando ela dormir melhor, aí eu vou conseguir manter minhas amizades como era antes. Mas o tempo passou. E eu percebi que não era apenas sobre ter mais tempo. Era sobre ter me tornado uma pessoa completamente diferente. Com necessidades diferentes, com interesses diferentes. E algumas amizades funcionavam só quando eu era a Juliana. Mas quando eu me tornei a Juliana, mãe da Camille, algumas pessoas simplesmente não sabiam mais como se relacionar comigo e muitas vezes nem eu com elas. Teve amigas que pararam de me chamar. Ela deve estar ocupada com o bebê. Teve outras que só me procuravam para ver fotos da Camille, mas nunca perguntavam como é que eu estava. O papo não desenvolvia, sabe? E teve até outras que, quando eu tentava contar um pouco sobre as minhas dificuldades, elas acabavam mudando de assunto ou davam conselhos vazios. O pior, eu acho, que é quando eu falava dessa transformação que eu vivia, da travessia. E eu escutava, você tem marido e filha, você devia estar grata. Ou então, olha, aproveita que essa fase passa rápido. Como se meus sentimentos não fossem válidos. Foi aí que eu entendi algo libertador. Algumas amizades realmente mudam. E não só por causa delas, mas também por causa de mim. E olha, tá tudo bem. E eu precisava parar de ficar lutando contra isso e comecei a trabalhar com a nova realidade. E foi aqui na Itália que eu aprendi uma lição preciosa. Eu lembro de um café, meu primeiro café com uma amiga italiana, a gente estava se conhecendo, e ela me perguntou diretamente, de coisa bisogno, que é do que você precisa? E essa franqueza me chocou e me libertou ao mesmo tempo. Eu percebi que eu tentava manter amizades fingindo que nada havia mudado, quando na verdade tudo havia mudado. E isso não era justo comigo e nem com as minhas amigas. Com o tempo eu percebi que na maternidade as amizades se organizam em 3 grupos bem claros. O primeiro tem as amigas que evoluíram junto comigo no processo. São as que te perguntam como você está de verdade, são as que conseguem falar sobre maternidade, mas também sobre outros assuntos, que respeitam os seus limites, mas não te tratam como se você fosse de vidro. Para muitas dessas, inclusive, eu preciso pedir desculpa, porque quando elas estavam nessa travessia, eu mesma não tive a empatia que eu deveria ter tido na época. Segundo, as amigas que ficaram presas numa versão anterior de você. E olha, isso não significa que elas são ruins ou que eu sou ruim. Significa apenas que estamos em momentos diferentes da vida. E está tudo bem reconhecer isso. Não precisamos ficar aqui apontando culpados, entende? E terceiro, as novas conexões que você faz após a maternidade. Podem ser outras mães que entendem exatamente o que você está passando, ou pessoas que conhecem a versão mãe de você e te aceitam completamente assim. Mas descobri que antes de trabalhar qualquer uma dessas categorias, eu precisava reconstruir a amizade mais importante de todas, a que eu tinha comigo mesma. Porque se você não se conecta com quem você é agora, fica muito difícil se conectar de forma genuína com os outros. Agora eu quero compartilhar 3 mudanças que fizeram toda a diferença na minha forma de me conectar com as pessoas. Principalmente morando num outro país. Primeiro, aprenda a comunicar diretamente o que você precisa. Em vez de esperar que as pessoas adivinhassem, eu comecei a ver que eu precisava falar mais claramente. Por exemplo, em vez de eu cancelar um compromisso porque eu devo estar ocupado, eu comecei a dizer, olha, eu quero muito te ver, mas preciso de encontros mais curtos agora, tipo 1 hora no café perto de casa. Que tal sábado de manhã? Especificar tempo, local e duração mudou completamente as coisas.
Segundo, o que eu chamo de uma conversa equilibrada. 70% da conversa sobre outros assuntos e 30% sobre maternidade. Isso me ajuda a lembrar que eu sou uma pessoa interessante, além de ser mãe, e as pessoas também se conectam melhor comigo porque a gente tem outros assuntos para abordar. Terceiro, e talvez o mais importante, aceitar que algumas amizades vão mudar ou vão acabar. E que isso não é falha minha nem da outra pessoa. Crescimento pessoal às vezes significa que você não se conecta mais do mesmo jeito que antes. E olha, tá tudo bem. Aqui na Itália, essa aceitação ficou ainda mais clara, porque quando você está construindo uma vida nova, do zero, você aprende rápido que qualidade, ela importa muito mais do que quantidade. Eu prefiro hoje ter 2 amigas que me veem como uma pessoa inteira do que ter 10 que só me veem como mãe. Fazer novas amizades na maternidade não precisa ser complicado, mas precisa ser intencional. O primeiro lugar onde eu encontrei amizades genuínas aqui nessa mudança de país, inclusive, foram em atividades regulares. Aqui na Itália, por exemplo, é tomar café da manhã sempre no mesmo lugar, vai na pasticceria da esquina, vai no parquinho com a Camille todo dia, no supermercado sempre no mesmo horário. Essa regularidade, ela cria familiaridade. Depois eu percebi que grupos de mães funcionam melhor quando tem um outro foco além da maternidade. Grupos de caminhada, culinária, até grupos de WhatsApp da própria vizinhança. Quando você se conecta por outros interesses, a amizade ela fica mais rica. Mas acho que a descoberta mais importante foi essa, que fazer amigas como mãe é completamente diferente. Agora você precisa de pessoas que entendam seus limites, que não se ofendam se você cancelar em cima da hora, que aceitam encontros mais curtos, mais frequentes, às vezes um jantar mais cedo do que o de costume. E todas essas estratégias, comunicação clara, conexões intencionais, manter relacionamentos mesmo com limitações, elas se tornaram parte de como eu encaro todos os relacionamentos. Não só amizades, mas também a família, o trabalho, a comunidade. Se você está assistindo aqui pensando, eu preciso reconstruir minhas amizades, quero que você comece pequeno, muito pequeno. Escolha uma pessoa, pode ser uma amiga antiga ou nova, e mande uma mensagem específica. Não algo do tipo, como é que você tá? Mas algo como, tava pensando em você, quer tomar um café rápido comigo no sábado de manhã? Convite concreto, prazo definido, local definido. Na próxima semana eu vou compartilhar algo ainda mais prático. Estratégias rápidas de poucos minutos que eu uso diariamente para me manter conectada comigo mesma. Porque como é que eu disse, né? A amizade mais importante é aquela que a gente tem com a gente mesmo. Mas hoje, me conta, qual é a sua maior dificuldade para manter as amizades depois da maternidade? É falta de tempo, mudança de interesse ou dificuldade de se abrir? E qual dessas mudanças você vai experimentar primeiro? E lembre-se, você não precisa se tornar uma pessoa completamente diferente para fazer novas amizades. Só precisa aprender a compartilhar quem você é agora de forma autêntica. E se você quer mais estratégias práticas como essas, que realmente funcionam na vida de uma mãe ocupada, fica ligada nos próximos episódios. Até a nossa próxima conversa.